No meu ponto 3 aqui eu coloco o que impulsiona a nossa vida. Faço outra pergunta. Quais são nossas necessidades existenciais? Lembra que eu falei ainda há pouco sobre a pessoa beber, ou fumar, ou se tatuar? Tem a ver com uma busca. A pessoa quer ser aceita, a pessoa quer se autoafirmar, a pessoa quer fazer parte do que está acontecendo por aí. Eu fico com pena e, tá, podem me julgar pelo que eu vou falar aqui, mas eu fico com pena desses cantores gospel. Talvez seja mais comum em cantor do que pregador, mas deve ter algum pregador assim também. Que de repente atingem aí uma certa fama, um certo número de seguidores e de repente aparecem com a tatuagem, com uma coisa assim, fala, eu senti necessidade de fazer isso. Tá, mas nós fomos chamados para algo muito além de nós mesmos, né? Então qual é a sua necessidade existencial? Olha o que diz aqui em Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A gente precisa pensar a respeito disso. Para a gente saber se a gente nasceu de novo, a gente tem que usar isso como um termômetro. Eu estou mais inclinado para aquilo que é carnal, ou eu estou mais inclinado para aquilo que é espiritual. Não se engane. Cantar uma música que fala de Jesus, cantar uma música que muitas vezes é baseada em outras músicas ou na experiência que outras pessoas tiveram, em alguém tem facilidade de compor, facilidade de cantar, e essa pessoa de repente ela aparece no cenário, tem uma boa voz, tem uma boa desenvoltura, né? Enfim, tem presença de palco. Eu não gosto desse termo, né? Eu tenho presença de altar, quer dizer, eu não tenho presença de palco nenhuma. E o que eu considero presença de altar? Quando eu estou adorando o Senhor com canções ali e tal, eu estou diante do Senhor. Não importa se alguém está gostando da música que eu estou cantando, não importa, para mim não importa isso. O que me importa é Deus está recebendo a minha adoração. Mas tem gente que quer mexer com a multidão e tal. Isso também faz parte de um anseio existencial. A pessoa quer ser ovacionada, a pessoa quer ser amada, a pessoa quer ser percebida, reconhecida. Então, isso é um termômetro para nós. Vou repetir o versículo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Vamos pensar a respeito de algumas coisas aqui. Por exemplo, o corpo, ele tem fome de alimento. Falei aqui sobre o bebê que vai ser amamentado e ele suga aquilo ali, porque Deus coloca esse instinto de sobrevivência e a criança sabe que precisa comer para sobreviver. Então, o corpo, ele tem fome de alimento. E essa fome se manifesta. Se manifesta muitas vezes com o estômago roncando, né, ou uma dor no estômago. Se a gente demora um pouco mais, dá aquela famosa branqueira, né, que o pessoal fala, a hipoglicemia. A gente fica fraco, a gente fica meio zonzo. Isso tudo é falta de alimento. A gente precisa ter ali as mulheres, né, ter na bolsa ali, enfim, e os homens carregar isso, sei lá, na sua mochila ou na sua roupa ali, uma barrinha de cereal, alguma coisa assim, porque chegar num momento desse, que você está em algum lugar que não tem como você comer na hora certa, aquilo ali te dá uma energia para você suportar ali um pouco mais, até tomar uma refeição que seja mais nutriente, por assim dizer. Mas o corpo, ele tem fome de alimento e ele dá esses sinais. A carne, ela tem seu alimento almático. Estou diferenciando corpo de carne, né? Embora nosso corpo seja de carne, carne fala mais de desejos, de
de sentimentos, né? Está ligado à alma. Eu também quero fazer um vídeo sobre alma, espírito. Aí a gente fala espírito, alma e corpo, mas a carne ela tem o seu alimento almático. E eu já falei sobre isso aqui. O que você deseja? Tem gente que deseja ser aplaudido, ser visto, ser reconhecido, né? Tem gente que deseja likes na sua rede social ali, enfim. E não tem nenhum problema a gente ter como consequência essas coisas, né? Inscritos, visualizações, mas que isso seja consequência e não a busca. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias? Davi não suportou aquela afronta contra Deus ali, e ele estava decidido a enfrentar Golias. Mas ele escutou que quem vencesse o gigante ia ter a mão da filha do rei, um casamento, né? Ia ter a casa isenta de impostos, ia receber uma quantia em ouro. Ele ia receber uma recompensa. E Davi então pergunta, como é que é? O que vai acontecer com quem venceu o gigante? Davi enfrentou Golias porque Golias afrontou a Deus. Mas como consequência disso, Davi teve uma recompensa. Então a carne tem o seu alimento. Tem pessoas que não têm isso como consequência, tem isso como foco. Eu quero fazer uma palavra para ter muito like, para ter muito inscrito, para ser monetizado, essa coisa toda. Isso é errado. Isso é errado. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, tudo isso aqui, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, tudo isso é um alimento almático. Infla o ego. E muitas pessoas vivem em função de alimentar o ego. E é claro que isso não é característica de quem nasceu de novo. Característica de quem nasceu de novo é expressada por João quando ele está preso ali, pouco antes de morrer, João Batista. E os discípulos dele chegam, e eu não sei qual o teor da notícia que eles trouxeram, se foi provocar, se eles se condoeram com o fato de alguns dos seus colegas estarem seguindo Jesus e trouxeram isso para João. Como eu, sendo pastor de igreja, algum membro chega em mim e fala, fulano, tal, não sei o que tem. Eu não sei qual a intenção dessa pessoa, né? E eu não sei qual a intenção desses discípulos, mas eu sei qual foi a reação de João. Lembra que eu falei que a gente conhece as pessoas mais pela reação do que pelas ações? Eles chegam e falam, alguns discípulos seus aí estão seguindo a Jesus, abandonaram e tal. E João falou assim, olha, que ele cresça e eu diminua.